Tudo bem, deixa eu ver aqui se alguém não está conseguindo entrar. Não, nenhuma mensagem, então vamos lá, gente. Bom dia para quem chegou depois aí, né? Espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje, antes que eu esqueça, coloquem os nomes de vocês no chat. Coloquem os nomes de vocês aí para eu saber quem esteve na aula, ok? Aliás, está todo mundo me ouvindo? Só o Emerson falou até agora, ninguém mais. Tá sim. Não, beleza. Todos me ouvem? Deixa eu escrever aqui. Bom, se alguém tiver vendo a minha boca mexer e não sair som, é porque alguma coisa está errada, né? Então, se manifeste aí. Vamos lá. Hoje, pessoal, eu quero falar para vocês, vou botar a minha carinha aqui, né? Quero falar para vocês na sequência do que nós estamos aprendendo. A gente estava aprendendo antes sobre plano, sobre perspectiva, proporção, sombreamento, composição. Aquilo lá é a essência de desenhos, fotografias, do cinema. Aquilo é a essência do que você enxerga, de novo, né? Quando você vê uma foto, quando você vê uma cena de cinema, quando você vê um quadro, você não está vendo pessoas, lugares e objetos. O que você está vendo são pontos, riscos, claros, escuros. É isso que você está vendo ali. E isso cria no seu cérebro a ilusão de que você está vendo pessoas, cenas e objetos. Muito bem. Então a gente vai dar um passo além nessa sequência. A gente hoje vai falar de planos e ângulos. Quando a gente fala de planos e ângulos, acho que vocês até já ouviram falar nisso. Vocês sabem o que são os planos e os ângulos? O que é, pessoal? O que vocês imaginam que seja plano e ângulo? Plano é alguma coisa reta, plana. Que E mais? ângulo alguma coisa que tem a ver com grau, sei lá. Grau de Muito desenho. bem. Muito bem, é uma definição de plano e ângulo. Mas não é exatamente isso que a gente vai ver hoje. A gente vai falar de planos e ângulos aplicados à fotografia, ao cinema, aos quadrinhos e etc. Nesse sentido, vocês sabem mais ou menos o que é plano e ângulo? Vale pesquisar correndo aí no Google também. Bom, Ah, eu não pessoal, sei não, professor. não, tranquilo, tranquilo, não se preocupe. A gente está aqui para aprender mesmo. Então, a última coisa que eu tinha falado com vocês era sobre composição. Se vocês se lembram, a composição é a forma como você dispõe essas representações de coisas na sua fotografia, no seu quadro, na sua imagem. Então, neste momento, por exemplo, a composição que vocês estão vendo é a minha cara, é o meu busto, né, vamos dizer assim, que é daqui do peito para cima. Aí tem um armário aqui atrás, tem uma parede aqui do lado, e só, essa é a composição. Ela é simétrica, né, porque o meu rosto está no meio aqui, está quase centralizado, e praticamente a mesma claridade dos dois lados. Muito bem. Só que também existem outras duas coisas, outros dois conceitos que se trabalha quando você começa a trabalhar com a imagem humana. Isso aqui é válido principalmente para o trabalho com imagens humanas. Então, em quadros, em filmes, em fotografias, quando você tem seres humanos, e geralmente a gente vai fotografar 95% das fotografias dos cinemas, das histórias são relacionadas com humanos, né? Nós adoramos falar de nós mesmos.
Então, você vai ter mais esses dois elementos, que são os planos e os ângulos, para você criar suas fotos, criar seus filmes, criar as imagens que você quer passar. Então, ó, eu vou abrir aqui agora, que vai ficar mais fácil de falar com vocês. Ah, isso que eu estou mostrando para vocês, depois eu vou disponibilizar o link, mas está tudo na internet. Então não é nada. Vocês podem rever depois, sem problema. Eu vou inclusive usar a própria página da internet, que fica mais fácil para vocês. Tá todo mundo vendo aí? Apareceu? Tá sim, professor. Sim? Sim. Dá para ver bem aí a fotinha? Tá. Então, o que são os planos e os ângulos? Plano, pessoal, no cinema, na fotografia, é a distância da câmera até o que você está filmando, fotografando. Então, quanto maior o seu plano, quanto mais aberto o seu plano, mais coisas você vai ter na sua imagem. Por exemplo, nessa foto que vocês estão vendo aí agora, é um plano geral, é um plano aberto, vamos dizer assim. É um plano aberto. Ele está mostrando vários objetos ao mesmo tempo, está mostrando um monte de coisa acontecendo aí ao mesmo tempo. Isso vale para o cinema também. Então, você poderia ter uma cena de cinema em que apareceriam várias pessoas indo para lá e para cá, vários objetos, várias casas, ou alguma coisa assim. Então, esse é o plano geral, é quando você mostra muita coisa, ou melhor, esse é um plano aberto, esse é um plano bem aberto. Você mostra muitas coisas da cena que você está fotografando, está filmando, está pintando. Depois você tem o plano médio. O plano médio é quando você aproxima a lente, aproxima a visão do objeto que você quer dar destaque, que você quer fotografar, que você quer filmar. Então, o plano médio ele vai apresentar menos elementos e, consequentemente, vai apresentar menos elementos com mais detalhes. Percebam, ó, no plano aberto, esse carinha aqui no fundo, lendo o livro ali, se perde aqui na paisagem. Há muito mais destaque para essa janela clara aqui, em relação aos escuros em volta, né? Então ele meio que some na paisagem, mas no plano médio ele já consegue disputar com a claridade da janela. E aí a gente tem o plano fechado. O plano fechado ele é mais próximo ainda do objeto que você quer enfatizar na cena. Então, nesse caso, né, eu já saí desse plano aberto, muito aberto, em que eu nem vejo o cara lendo o livro, e cheguei, já passei pelo plano médio, né, em que ele ainda disputa a tensão com a janela, com a claridade da janela e com outros elementos da cena, e agora cheguei no plano fechado. Agora eu sei que o destaque aqui é para o cara, para o rosto do cara, que está lendo um livro nesse caso, né? Tudo bem até aqui? Então, o plano, gente, tem a ver com isso. O plano é o quanto que você consegue mostrar numa cena, seja essa cena um filme, uma fotografia, um quadro, um quadrinho. Então, o plano, tem relação com a distância que você quer dar desse objeto que você pretende mostrar na cena. E quanto mais longe você estiver do objeto, mais coisas você consegue mostrar em volta desse objeto, dessa pessoa, maior o seu plano, mais aberto é o seu plano. Quanto mais próximo a lente, o observador do objeto, menos coisa vai mostrar, mais detalhes vai mostrar, mais atenção vai ser dada para o objeto, para a pessoa que você está focando. Ok? Certo? Por enquanto, está tranquilo. Imagino que seja tranquilo, né? Vocês entenderam? Isso que é plano
no cinema, na fotografia. Entendeu? Maravilha. Então vamos aprofundar um pouco mais. Tem vários tipos de plano, gente, quando você fala de cinema, fotografia. Especialmente o que eu vou falar agora aqui, vale especialmente para o cinema. Mas, de novo, se você estiver fazendo um quadrinho, desenhando lá um quadrinho, se você estiver desenhando uma cena qualquer, vale a mesma coisa. Você pode pensar nesse sentido também. Você pode pensar, qual seria o plano que melhor destacaria o que eu quero apresentar aqui? Lembrando do que a gente estudou antes, né? Qual o melhor plano para minha composição? Eu quero montar a cena de um boiadeiro, um cara em cima de um cavalo e os bois em volta, os bois atrás, sei lá. Qual o melhor plano para isso? Será que eu faço um plano aberto e aí aparece um monte de boi e o boiadeirinho pequenininho ali no meio? Será que eu faço um plano médio, aí dá mais destaque para o boiadeiro? E os bois eles aparecem menos, só que pelo menos o meu boiadeiro tá maior, ou eu foco tudo na cara de um sujeito com um chapéu na cabeça só. Então vocês podem pensar nesse sentido. Quanto vocês querem aproximar ou distanciar um, querer aproximar ou distanciar o objeto, a pessoa de interesse da cena. Então, o que eu vou falar agora aqui é a nomenclatura mais comum, não é a única, né? O que eu vou falar agora em sequência, né? É a nomenclatura mais comum de planos no cinema, ok? Então, a gente começa aqui, ó, essa primeira cena, com o plano geral. O plano geral é quando você tem, é o plano mais aberto de todos. Na verdade, existe um plano mais aberto ainda, né? Mas depois eu vou falar dele. O plano geral. O plano geral é quando você tem vários objetos, várias pessoas, vários elementos na cena. É o plano mais aberto de todos. Então, vai aparecer um monte de coisa na cena, né? Nesse momento, o seu observador, o observador da cena que você fotografou, pintou, ele fica assim, passeando a vista dele. Ele vai olhar para todo lado. Mas, se foi a sua intenção que ele fique olhando para todo lado, então maravilha. Muitos filmes fazem isso, muitos quadrinhos fazem isso, né, um plano geral. Então, faz parte da narrativa. A gente constrói narrativas com isso. Lembre-se sempre disso. Cinema, quadrinhos e mesmo fotografia são narrativas. É você contando uma história. Então, o plano geral pode sim ser muito útil para você falar, ó, essa história que eu vou contar agora se passa nesse lugar. Aí você não precisa ficar descrevendo o lugar. Um plano geral já mostra, você não precisa fazer vários planos fechados. Um plano mostrando a janela, um plano mostrando o cara lendo, um plano mostrando uma mulher. Você pega tudo no plano geral. No plano, no plano geral. Aí os planos vão aproximando agora. Depois a gente tem um plano de conjunto. O plano de conjunto ele é um plano do cinema norte-americano, especialmente, que é um pouco menor do que um plano geral, mas quase sempre vai ter pelo menos duas pessoas na cena. O plano de conjunto ele é isso, é um pouco menor que um plano geral, mas ele tem que ter pelo menos duas pessoas na cena. Se tiver só uma pessoa, ele vira um plano geral de novo. Se tiver duas pessoas, se torna um plano de conjunto. Beleza? Próximo. Está aproximando, ó. Aqui a gente tem o plano médio. Lembra do plano médio lá atrás, ó? Aqui, ó, aparece o corpo inteiro da pessoa. E é isso mesmo. O plano médio, você tem o corpo inteiro da pessoa na cena. Então você está cada vez mais, ó, dando destaque para a figura humana. Lembre-se que eu falei que os planos e ângulos, eles são feitos, pensados para focar e dar destaque para a pessoa humana, para as figuras humanas. Então, no plano médio, aparece a pessoa de corpo inteiro. Mas ainda tem outros elementos aqui disputando com a pessoa.
Dependendo da sombra, do lugar, do sombreamento que você dê, vai dar mais destaque para outros objetos do que para a pessoa em si. Plano americano. O plano americano, ele é muito comum nos filmes norte-americanos, né? Por isso que se chama plano americano, em que você foca a pessoa do joelho para cima. Você deixa um espacinho aqui, né, para não cortar a cabeça da pessoa. Então você deixa um espaço acima da cabeça da pessoa, mas você corta a pessoa do joelho para baixo. Lembrando que no plano médio, ó, o corpo inteiro da pessoa aparece. Inclusive tem um espacinho aqui embaixo e em cima da pessoa. Muitas pessoas aí, né, têm costume de tirar foto e corta a testa das pessoas, ou corta outras partes, porque não pensa, não para pensar nisso, né? Mas faz muita diferença você fotografar alguém sem cortar a cabeça da pessoa, né? Sem, tipo, cortar, deixar, tirar uma foto assim, né? Com a pessoa sem testa. Sempre tem que ter um espacinho, ó. Eu sempre manejo a minha câmera para que fique um espacinho aqui, para que vocês vejam a minha careca aqui também. Então, com isso, não fica tão estranho, não fica aquela cena assim da pessoa. Oi, gente, vim falar com vocês aqui hoje. Ah, beleza. Ou ao contrário, né? A pessoa fica assim. Oi, tudo bem? Então, vocês lembrem sempre, ó, de mandar um espacinho quando vocês forem tirar foto das pessoas. Muito bem. Esse é o plano médio. Voltando aqui agora, no plano médio. Continuando a se aproximar, né, do seu objeto de interesse, da sua pessoa de interesse. Aliás, eu já tinha falado do plano médio, plano americano. Continuando a se aproximar, agora a gente tem o que se chama meio primeiro plano. Mas isso é uma nomenclatura que pode mudar, nem sempre existe esse meio primeiro plano. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Mas então, meio primeiro plano, você enquadra a pessoa da cintura para cima. Mas, de novo, ó, percebam que existe um espacinho aqui na cabeça da pessoa. Ninguém está sendo. A cabeça nunca é cortada no cinema. A cabeça da pessoa nunca é cortada. A não ser que seja um super close, né, um close muito próximo, ou um plano detalhe, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Continuando, ó. Aqui a gente já tem o close, que é o. Aparece a pessoa do peito para cima. É igual que a minha câmera está mostrando para vocês agora. Vocês têm um close do meu rosto. A mesma coisa aqui na cena, ó. Você tem o close da pessoa, do rosto da pessoa. Na nossa lógica, né, isso é ocidental, ok? Isso não é universal. Isso é de nós aqui do Ocidente. Os orientais têm outra forma de enxergar cinema. Então, na nossa lógica ocidental, o rosto fala mais do que o corpo. Então, a gente sempre vai tender a dar destaque para o rosto. No Oriente é diferente. O corpo, a pessoa é o corpo, não é só o rosto dela. Então, lá as coisas funcionam. Agora mudou. Graças à globalização, o negócio vai mesclando, né? Mas por muito tempo no Oriente, a pessoa era o corpo inteiro dela. Então, o jeito da pessoa andar era tão importante quanto o jeito dela olhar para você. E isso transparecia no cinema. Filmes antigos você percebe muito bem isso. Mas vamos lá, continuando. Já que a gente vive no Ocidente, está falando de cinema e fotografia ocidental, vamos seguir essa nomenclatura aqui, né? Então, esse é o primeiro plano. Quando você aproxima a ponto de a sua imagem ver o rosto da pessoa e uma parte do peito. Aí vai ter o primeiríssimo plano, que é esse aqui que eu falei, ó. Aqui você já está focando no rosto da pessoa mesmo, aí você já vai cortar. Mas você cortou porque você já cortou quase todo o corpo da pessoa mesmo, não é porque sem querer você cortou a testa dela. O plano, perceba uma coisa, ó, antes que eu continue. Quanto mais você se aproxima, ó, essa é uma cena
Percebam a sensação que causa em vocês, ó. Distante, aproximando, 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 aproximou. Percebo que quanto mais perto, mais íntimo, mais intimidador vai ficando. Quanto mais próximo fica do rosto da pessoa, mais você fica assim, ué, por que que tá chegando tão perto de mim? Isso é usado no cinema. As cenas em que aparece o rosto da pessoa, só o rosto desse jeito aqui. Alguém falou aqui alguma coisa aqui no chat? Ah, beleza. Tomara que você consiga acompanhar aí, o Emerson. Mas depois eu vou mandar também na internet, né? Espero que dê certo a gravação, eu vou mandar na internet também. Mas então, no cinema, gente, na fotografia, quanto mais próximo, mais íntimo. Então você tem essa sensação de que você está ficando mais envolvido pela pessoa e pela cena, diferente dos planos abertos, dos planos gerais, em que você não faz parte da cena, você está longe. E vale isso aí, isso vale para a nossa vida mesmo, né? Você andando na rua é uma coisa, você andando longe das pessoas. Quando uma pessoa chega perto de você, aqueles vendedor, né, começa a chegar quase, você sente quase o bafo da pessoa no seu rosto, assim, olha, você quer comprar isso aqui? Ou não sei o que lá. Então é outra sensação, uma coisa assim mais intimidadora. E isso é usado no cinema. Aí você tem o plano detalhe, ó. Aqui é o primeiríssimo plano, né? Ou big close, e o plano detalhe, em que já não necessariamente aparece o rosto humano, pode ser de outros detalhes também. Então, você vai ter um detalhe da coisa que você está filmando. De novo, pode ser um rosto, mas poderia ser um celular. Plano detalhe da câmera do meu celular. Entendeu? Você pega um pedaço da coisa e não a coisa toda. Tudo bem até aqui, gente? É Tá bem, tudo bem. é bem intuitivo, essa coisa dos planos, ok? Mas uma nomenclatura que vocês usam, que se usa demais no cinema, que se usa demais em roteiro de filme. Quando um cara produz um filme, ele vai pensando em tudo isso. O filme não é feito assim, vamos filmar aqui e ver como é que fica. E aí sai aquelas super produções do cinema. Cada detalhe, cada distância da câmera, se mais em cima, mais embaixo, se apresenta uma ou duas pessoas, se apresenta um cachorro passando, tudo é pensado, tudo é muito milimetricamente pensado. Lá no roteiro já começa isso. O roteirista, o autor da obra faz a obra e manda para o roteirista. Por exemplo, um livro que se transforma em filme. Você tem o livro, o roteirista pega o livro e fala: nessa passagem aqui, os dois personagens principais conversam. Então, acho que eu vou fazer um plano conjunto aqui e eles falam o diálogo enquanto isso. Se fosse uma história em quadrinhos, teria o mesmo plano conjunto, ou seja, duas pessoas conversando e os balões em cima com o diálogo. Então, se você já sabe isso, plano conjunto, na hora você já imagina e já começa a trabalhar para construir isso. E o contrário também, você tendo ciência de que ali foi usado esse e não aquele tipo de plano, você já começa a pensar: ele causou esse efeito psicológico, ele trouxe esse destaque para a cena, então posso usar ele também na minha produção ou no que eu pretenda fazer, no meu quadro, na minha fotografia, blá blá blá. Muito bem, gente. Vamos lá, continuando. Agora a gente vai falar de ângulo. Ângulo, no cinema, nos quadrinhos, na fotografia, é a altura e a
posição em relação ao rosto da pessoa. De novo, né? A gente está falando de cinema ocidental, então sempre vai ser em relação ao rosto. Sempre vai ser o rosto como medida de distância e de altura e de perfil e de inclinação para os lados do que se esteja filmando. Então, a gente vai ter, quando fala de ângulo, a gente vai ter inclinação para cima e para baixo e vai ter inclinação de um lado para o outro. Quando a gente fala de cima para baixo, a gente pode ter três possibilidades, que é o ângulo normal, que vocês estão vendo aí agora. O ângulo normal é na altura dos olhos do observador. A altura dos olhos do observador coincide com a altura dos olhos do objeto observado, da pessoa observada. Ok? Quando for um ângulo superior, ou chamado em francês de plongée, não me perguntem por que chama plongée, mas é plongée, é o ângulo visto de cima. Então a câmera, vou pegar a câmera filma de cima, ok? Ele é muito usado, vocês podem pensar assim, imaginem uma criança, né? Vocês olhando para uma criança. Quando vocês olham para uma criança, vocês veem ela menor, abaixo de vocês, e portanto vocês são maiores, vocês são superiores. Então você usa os ângulos superiores, os planos plongé, os ângulos plongé, para dar essa ideia de que o seu observador ele está acima daquilo, ele está acima do que está sendo apresentado ali. E a gente tem o contra-plongé, que é visto de baixo. No contra-plongé acontece justamente o contrário. Você olha para baixo. Você olha de baixo, aliás. Ok? Você olha de baixo para cima. E aí você tem outro efeito psicológico, porque aí você é o contrário. Aí imagine você olhando para uma pessoa que é muito grande e que está bem perto de você, assim. Aí o efeito tende a ser mais intimidador. E isso é usado muito também no cinema para evocar esses sentimentos nas pessoas. E não só para isso, né? Você pode fazer um plongé de um prédio, olhando o topo de um prédio, lá em cima. Entre outras possibilidades, né? Muito bem. Quanto à posição do rosto de lado, você vai ter o plano frontal, ok? Você está vendo o rosto da pessoa, o nariz da pessoa, né? Está apontado para você. Você vai ter o plano 3 quartos, o ângulo 3 quartos, perdão, que está, o nariz da pessoa está num ângulo de 45 graus em relação à perpendicular da cena, né? Ó, aqui está a linha, a reta da cena, faz o ângulo de 45 graus, tá para lá. E o perfil, na verdade tem mais um ainda, né? O plano perfil, em que você mostra a pessoa de lado. Você ainda vai ter um plano nuca, né? Que mostra a pessoa por trás. Mas aí depende muito do que você pretenda fazer com isso. O plano nuca, ele pode ser usado, o ângulo, perdão, nuca, pode ser usado quando você quer mostrar como o seu personagem, na sua fotografia, no seu filme, ele se sente em relação a algo que ele esteja vendo. Então você poderia pegar a pessoa aqui num plano fechado, certo? Só que mostrando ela de costas, usando o ângulo nuca. Então aí veria o que ela está enxergando aqui, ó, enxergando na frente dela. Isso você meio que compartilha a sensação dessa pessoa que aparece na cena, certo? Pessoal, até agora tudo bem?
Tudo bem, professor? Esses planos e ângulos eles são usados em cinema e novela, né, professor? Filme. Sim, sim, são muito usados em novelas, em séries. Vocês percebem isso aí muito mais, né? Porque é do nosso hábito, né? Assistir muito mais filme, novela, sessão da tarde e malhação e essas coisas. Mas sim, eles estão lá, estão o tempo todo lá. A gente está o tempo todo, nós não, é meio que inconsciente isso. Não é que é inconsciente, né? É que nós estamos tão acostumados a enxergar esses planos que nós não prestamos atenção nisso. Uma trama, ela pode ser totalmente diferente se você filma ela num plongé, se você filma ela no contra-plongé, se você filma ela em planos gerais, se você filma em planos em closes, em close-ups, muda totalmente a relação. Só que nos filmes, nas séries, nas novelas, o pessoal que trabalha com isso já está tão acostumado, ele já sabe o que o público prefere, que a gente vai passando de uma cena para outra e nem se toca disso. O que eu quero dizer é que se você souber escolher a forma como você vai apresentar, a distância da câmera e a altura e o perfil da pessoa, a forma como você vai apresentar o rosto da pessoa, vai fazer toda a diferença para você atrair a atenção do seu observador. E isso vale, de novo, né, para qualquer coisa, vale para qualquer dessas artes gráficas, novela, cinema, filme, quadrinhos, mesmo teatro, quadros, fotografias, isso vale para Até tudo. mesmo para tirar uma foto usa, né? Só que a gente não Sim, sabe qual que tá usando certinho. sim, sim, sim. O, as famosas selfies, né, que todo mundo faz agora, elas também têm um efeito psicológico. Elas também a pessoa vai, né, e faz, deixa a pessoa olhar. A pessoa vai e fica olhando de baixo, assim. Isso causa um efeito psicológico em quem vê. A pessoa meio que fala, ai, que lindo, ela é baixinha, ó, ele tá olhando de cima, ai, que fofo, vou dar um abraço. A selfie, ela causa esse efeito, assim, na gente. A gente gosta de tirar selfie de cima, assim, né, olhando para cima. Mas não é feita assim, é feita por causa disso. É feito de cima para baixo por causa disso. Porque no nosso inconsciente a gente fica pensando assim, ah, prefiro, eu gosto de olhar as coisas de cima para baixo. Até agora tudo bem, gente? Eu acho que eu corri Tudo demais. beleza. Eu corri demais, já passei todo o conteúdo para vocês. Mas vamos lá. Tem alguns exemplos aqui. Ah, não passei tudo não. Espera aí. Tem alguns exemplos aqui, ó, em que você combina esses três elementos. O plano, o ângulo horizontal, horizontal e o ângulo vertical. Então aqui, ó, por exemplo, nessa cena você tem um plano americano, certo? Cortou o joelho das pessoas aqui, contra-plongé, porque é de baixo para cima, e um quase perfil, quase olhando as pessoas de lado. Aqui, ó, você já vai ter um primeiro plano, ou meio primeiro plano, porque mostra a pessoa do peito para cima, contra-plongé de novo, e ângulo 3 quartos, ó, em 45 graus. Aqui é outro contra-plongé, também em 3 quartos, só que agora já está dando close no rosto da pessoa. Aqui já estou olhando a pessoa de cima. Então agora virou um plongé de perfil, porque a pessoa está de lado, né? E dando um primeiríssimo plano, ó. Já está começando a cortar o rosto da pessoa, cortar parte da cara da pessoa. Outro plongé, só que esse é de perfil, e de novo um meio primeiro plano, mostra a barriga da pessoa para cima.
Sempre tomando cuidado de manter o espaço aqui, ó, na cabeça da pessoa. E aqui um primeiríssimo plano normal, né, na altura dos olhos, 3/4, ou seja, uma inclinação do rosto para a direita. Nesse caso aqui, aliás, para a direita em relação ao observador. Não, para a esquerda. O personagem está virado para a esquerda em relação ao observador. Bom, se você pensar no observador, é direita. Nossa, nem sei. Mas eu estou olhando o rosto dela virado para a esquerda nesse momento. É isso. Muito bem, gente. Eu achei também aqui alguns exemplos legais. Ué, não quis abrir? Abre. De como você trabalha isso na fotografia. Como? Ok, alguém que falou alguma coisa aí, deixa eu ver aqui. Tá, é que não está aparecendo pedido para entrar na aula. Ah, estão todos da turma. Nossa, agora que eu vi que tem um monte de mensagem no grupo aqui. Bom, gente, não apareceu para mim. Se alguém estava tentando entrar, não apareceu para mim. Ô, Gabriele, não apareceu. Tenta de novo aí. Muito bem, gente, rapidinho para a gente acabar, que já está dando horário já. Tem alguns exemplos aqui, ó, de imagens de como essa coisa do ângulo e da fotografia, eles são importantes. Do ângulo e do perfil, né, do ângulo e do plano são importantes. Então, algumas imagens curiosas, né? Esse aqui, por exemplo, Cavaleiro Jedi, porque você conseguiu ir com a câmera um pouco mais para a direita ou para a esquerda, que eu não sei, e deu esse efeito de que o menino segura um sabre de luz. Para quem não sabe, né, sabre de luz vem do Star Wars. Aqui, ó, um cachorro soltando fogo pela boca. De novo, né, você pega a sua câmera. Nesse caso aqui foi uma puta coincidência, né? Mas você pode levar a câmera mais para lá, mas fazer um plongé, fazer um plano conjunto de cachorro aqui e encaixar a cena no cachorro, encaixar a chama na boca do cachorro. Aqui um outro plano conjunto, ó, mas coincidiu de bem na hora a pessoa tá tirando a foto, sumir a cabeça do jogador, né, que sumiu, né, que ele abaixou na hora. Aí aqui, ó, lembra da proporção e da perspectiva, da composição? Olha só, o cara conseguiu encaixar o transatlântico na caçamba do caminhão, de modo que parece que o caminhão está carregando o transatlântico. Tudo isso aqui é efeito de fotografia também. Você vai usando, vai aproximando, vai distanciando, sobe, desce, até você encontrar o ângulo que permita tirar essas fotos. Aqui outro exemplo, né? O cara teve o braço comido pelo cachorro. Esse aqui tá muito estranho essa cena, né? Mas dá para entender que o bicho entrou na frente da pessoa. E tem outros exemplos aqui, mas eu não vou. Já deu o nosso horário já. A nossa aula é até 10h15, né? Então já deu o nosso horário, mas depois eu deixo o link para vocês olharem melhor. Pessoal, vocês entenderam, né? Tá tudo tranquilo. Agora vocês sabem o que é plano e ângulo no cinema, na fotografia, nas novelas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Estão todos aí ainda? Não, não, tudo certo, professor. Maravilha. Prestem atenção nisso na hora que vocês assistirem seus filmes, suas séries, suas novelas, porque isso é usado o tempo todo, como eu falei. Preste atenção em como isso faz vocês reagirem, como isso causa, como isso afeta o emocional de vocês,
ou como isso prende a atenção de vocês. Percebam que em cada momento está sendo usado um plano e um ângulo. E dependendo do plano e do ângulo, a sua forma de enxergar a cena. Deixa eu fechar isso aqui para aparecer na cara. Dependendo da forma, do plano, da distância da câmera e do ângulo para cima ou para baixo, você vai ter um efeito psicológico sobre o seu observador. Você vai ter uma outra forma de fazer ele enxergar as coisas. É totalmente diferente. Eu fazer uma cena mostrando a minha cara de cima, é assim, ó, e fazer uma cena desse jeito. Ó, aqui você é um mero espectador. Aqui você já está sendo ameaçado por mim. Então tudo isso faz diferença na hora de você pensar a sua cena. Bom, é isso, gente. Muito obrigado para todos que acompanharam até aqui. Beleza, Boa professor. semana para Obrigadão, vocês. professor. Fica com Deus aí. Até mais. Um abraço. Fiquem com Deus também. Boa semana e bom feriado, né? Que a semana tem feriado. Até mais aí, gente. Obrigado. Até mais, professor. Bom feriado pra você também. Valeu. Com Deus. Falou, professor. Até mais. Falou.